Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo, pela tua bondade, pela tua presença. Nós te amamos, te anelamos, desejamos não só aquilo que o Senhor pode fazer, mas desejamos a tua presença, desejamos a tua companhia. Te agradecemos por isso, te agradecemos pelo plano da salvação, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez em nós, por aquilo que o Senhor está disposto a fazer em nós. Te agradecemos, pois a obra não terminou. Te agradecemos porque nós ainda não estamos felizes com quem somos e há uma satisfação no nosso espírito de saber que ainda há algo para o Senhor fazer em nós. Amém? Diga para essa pessoa que está do seu lado, ainda existe algo que o Senhor quer fazer em você. Amém? Deus, Ele é inédito. E o tema da nossa mensagem hoje é: o caminho parece não ter saída, mas é nele que o milagre acontece. Eu vou repetir. O caminho parece não ter saída, mas é nesse caminho que o milagre vai acontecer. Se você ama milagres, você não pode se assustar com os caminhos estreitos. Quando ele se apresentar para você, se alegre, pois é um novo milagre que está prestes a nascer. Agora, se você tem medo do caminho estreito, você não vai viver milagres. E se você não quer viver milagres, você pode abrir mão do caminho estreito. Mas saber que Ele é a nossa companhia no caminho estreito muda tudo. Que ainda que você não tenha o sim da terra, você já tem o sim de Jesus. Você pode falhar na terra, com coisas da terra, mas nunca fale com Jesus. Amém? Nunca fale com Jesus. E todas as vezes que você falhar, conserte o seu erro. Senão você vai virar um religioso, uma religiosa que senta na cadeira e não sente nada. E ainda tem a coragem de dizer que Deus não te ama. Não, Ele te ama, mas você precisa consertar algumas coisas. Não confunda. Amém? O amor de Jesus está sobre nós, mas você quer sentir a presença dEle? Tenha uma rotina de conserto. No dia que você se apaixonar pelo conserto, você vai entender que vale a pena consertar todas as vezes que forem necessárias. Porque o que vale é a presença de Deus. Sabe o que me alegra? É ajoelhar ali e sentir. Tocou, eu sinto. Levantei a mão, eu sinto. Que isso? Vida de conserto. Vida de conserto diário prepara dias de milagres. Nós vamos ler a palavra, né? Êxodo capítulo 13. Fala assim para essa pessoa: como eu sei que você não lê a Bíblia em casa? Fala assim agora: vamos ler muito hoje. E não vai no banheiro não. E também não vai beber água. Então vamos lá. Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 17, o título é A Saída das Terras do Egito. Diz assim a palavra do Senhor: ora, quando o faraó deixou o povo partir, diga comigo, deixou o povo partir. Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Diga-se comigo, Deus não tem caminhos curtos. Quem tem
é o diabo, vírgula, porquanto entendeu o Senhor para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de vos visitar, e então neste dia levai daqui convosco os meus ossos. Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. Capítulo 14. Então disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampai-vos à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel: eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então endurecerei novamente o coração do faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé. E eles assim fizeram. Versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, transtornou-se o coração do faraó e de seus servos contra o povo. E eles exclamaram: que é isso que fizemos, deixando os filhos de Israel, nossos escravos, fugirem de nosso serviço? Rapidamente o faraó mandou aprontar sua carruagem e tomou consigo seu exército. Levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfante. Versículo 9. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros do faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar. Versículo 10. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande Ei, Olha essa afronta. Que o líder tem que aturar, tá? Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Parou não. Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixa-nos, para que sejamos escravos dos egípcios em paz. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Versículo 13. Então Moisés encorajou o seu povo, olha lá o líder, dizendo: não temais, permanecei firmes, e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo,
para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver. E Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Versículo 15, então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. E tu levanta o teu cajado, e estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar, caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio do faraó, e de todo o seu exército em seus carros e cavaleiros. Versículo 18, e os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando for glorificado no faraó, em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado dos egípcios, mas iluminava a noite do lado israelita. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro. Qual versículo? 20. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão da noite. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por meio de um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro de água, à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, até o meio do mar, cujas águas formaram muralhas de águas, dos dois lados do caminho seco, com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Versículo 24. Pouco antes da alvorada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, Yahvé olhou para o exército dos egípcios e lançou grande confusão e temor entre todos os homens do faraó. O Senhor emperrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios e fê-los andar com muita dificuldade em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Então os egípcios começaram a gritar: fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra o Egito. Então Yahvé ordenou a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra e sobre os seus exércitos de cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para seu leito. Todos os egípcios, ao tentarem fugir do meio do mar, correram de encontro às águas que se fechavam por sobre o caminho, e o Senhor os precipitou para dentro do mar. As águas voltaram-se e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército do faraó, que havia perseguido os filhos de Israel mar adentro. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Os israelitas, entretanto, atravessaram o mar, pisando sobre a terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, Yahvé salvou os filhos de Israel das mãos inimigas dos egípcios, e os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos lançados à praia pelo mar. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele sua confiança, como também em Moisés, seu servo.
Já leram Bíblia assim, essa quantidade? Parece que não tem saída. Só parece que não tem saída. Mas é um momento de milagre. Quando não parecer ter saída, lembre-se que há um Deus que cria uma saída que não existe. É impossível. Impossível. O seu Deus é Deus de possível? Ele é Deus do impossível. Deus vai te levar para um lugar que não parece ter saída, só para ter milagre e evidência do nome de Jesus. A pergunta que eu faço: tem disposição? Quando olharem para você, dirão: ali vai uma história de milagre. Ou, ali vai uma história de covardia. Aquele ali é igual o pai, que é igual o avô, que é igual o bisavô. Só é mais um. Aquela ali é igual a avó dela. É igual a mãe, é igual... Se a mãe e o pai, a avó e o avô foram uma explosão de glória, sejam como eles. Mas você quer ser visto como o que os seus antepassados carregaram? Aquilo que a glória de Deus fez, ou aquilo que a humanidade não suportou? O lado humano de alguém não suportou. E eu quero te dizer, não existe nenhum tipo de tensão maior do que a fé em Cristo Jesus. Você já parou para pensar o que aquele povo viveu? O que Moisés viveu? Queridos, eu acredito na Bíblia. Eu acredito que essa história é verdade. Não, mas ela é louca. É maluquice. Você tem certeza que você acredita na Bíblia? Você tem certeza no Deus que você escolheu servir? Tem certeza? Então, está na hora de amadurecer. Está na hora de parar de chorar pelos mesmos motivos. Está na hora de parar de fazer o diabo usar a mesma estratégia de paralisia espiritual. Está na hora de você reagir e invocar o Deus da Bíblia. Faraó já tinha liberado o povo. Faraó chamou o povo e disse: olha só, vai embora daqui. Porque enquanto aquele povo estava no lugar errado, né, na concepção de Faraó, eles não eram para estar ali. Eles estavam trazendo prejuízo para Faraó. Então Faraó liberou, só que mesmo Faraó deixando eles irem, Faraó despertou para persegui-los de novo. Como é que está teu relacionamento com o teu gigante? Ele deixou você ir? Só que agora ele voltou a te perseguir? Como é que está a tua história com o teu faraó? Já tinha acabado o tempo de escravidão e você estava indo embora, mas ele se levantou para ir atrás de você. Por que isso aconteceu? Se Moisés chegasse diante de Deus e ficasse questionando por que aconteceu, Moisés não seria um canal de milagre para que aquele povo inteiro pudesse ver a mão de Deus naquele lugar.
pensa, Moisés diante de Deus, falando, Deus, você não está vendo o que nós estamos passando? Não, um libertador não se comporta assim. Um libertador somente cumpre ordens. Um libertador não fica entrevistando Deus porque sabe que Ele é perfeito em tudo que faz. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ainda que doa, eu não vou questionar, porque Deus me chamou para libertar, e libertador não questiona Deus. Aí, diante de Deus, Moisés se apresenta, e sabe o que Deus fala para Moisés? Então, vocês saíram, né? Mas deixa eu te falar, eu vou endurecer o coração de Faraó de novo. O quê? O Senhor não me ama. Eu vou abandonar tudo. Como que o Senhor deixa eu passar anos vivendo isso? E agora que eu fui livre, o Senhor está dizendo para mim que vai endurecer o coração de Faraó de novo. Não. Um libertador não faz isso. O libertador entende que Deus tem um propósito. E o propósito com Deus, na vida de Moisés, não era com Moisés, era com o povo. E às vezes, você vai passar por situações que você provocou, ou que Deus quer tratar com você, mas às vezes Ele vai colocar você em situações para salvar a sua geração. Para salvar a sua casa, para salvar aqueles que estão ao seu redor. Ou você está satisfeito com o que está vendo? Ou você está satisfeita com o que está vendo? Então não questione quando Deus endurecer algo que você já tinha vencido. Quando Deus fazer você passar por uma situação que você já tinha passado, porque não é possível, só pode ter um propósito. O libertador é diferente. O caminho de Deus não é o mais curto. Sabe por que você às vezes oscila, cai? Porque você aceita o caminho curto. Você aceita as vielas que aparecem e você corta o caminho, achando que Deus abriu uma porta. Só que o caminho de Deus não é o mais curto. A faculdade de Deus ainda é 4 anos, 5 anos para outros cursos, 6 anos para outros. Ah, mas eu quero me formar em 1 ano. O caminho de Deus não é o mais curto. O caminho de Deus é o mais longo. Quanto mais tempo você passar na estrada de Deus, mais forjado você vai ficar. Você quer só passar? Ou que você quer passar forjado? Sustentando aquilo que está prestes a vir sobre você. Sobre o que Deus quer fazer com você. Quando se deparar com uma guerra, não se arrependa de ter ouvido Deus. Quando eles saem, eles se deparam com uma guerra. Eu estou sendo escravizado esse tempo todo e agora, não é possível, Deus. Eu passei por essa situação esse tempo todo e agora que parecia que ia uma guerra. Não se arrependa de ter ouvido Deus. Tem coisas que são aliviadas no início, mas você recebe essa recompensa desse alívio que não foi Deus no final. Mas tem coisas que parecem ser mais difíceis no início, mas depois você vai desfrutar no final. A Bíblia diz que bom não é o início, mas é o fim de todas as coisas.
Ou seja, vai desfrutar da bondade de Deus, não é aquele que começa, mas é aquele que termina a sua carreira em Jesus. Aquele que termina a sua jornada. Perceba que aqueles homens, eles saíram da terra do Egito e eles estavam armados. Eles podiam lutar, mas a ordem de Deus não era para lutar, era para acampar. A ordem de Deus não era lutar, era esperar. A ordem de Deus não era lutar com as suas próprias armas, era se acalmar. Querido, aquilo que Deus fala, Ele garante. Agora, aquilo que você tomar de decisão, você se garante. Às vezes eu vejo pessoas assim, olha, mas é porque Deus mandou, e aí está uma situação, está na cara que não foi Deus que mandou, mas a pessoa sustenta que foi Deus que mandou. É mais bonito falar, não, Deus não mandou, mas eu fiz porque eu quis. Eu fiz porque eu achei que era o melhor, mas eu me arrependo. E aí, tem chance, sempre terá chance para quem se arrepende. Fala para essa pessoa que está do seu lado, sempre haverá chance para você, quando você se arrepender. Essa luta você vencerá ouvindo Deus. Não é lutando com as suas armas. Essa luta você vencerá ouvindo Deus. E como que nós ouvimos Deus? Aqui é uma forma de você ouvir Deus. Em casa, no seu secreto, no seu silêncio, outra forma de você ouvir Deus. Diga-se comigo, essa guerra eu vou vencer ouvindo Deus. Aleluia. E como eu mantenho os meus ouvidos atentos a Deus? Uma vida reta, santificada. Porque quando sua vida está contaminada, tudo que você ouve distorce. O diabo consegue fazer você acreditar que aquilo que você está ouvindo não é para você. Então mantenha a sua vida santificada, para que seus ouvidos estejam sempre atentos ao Senhor. Na rota, não abandone os seus votos. No meio daquela situação, Moisés cata os ossos de José. Aquilo ali representava um voto. Não, eu prometi que ia tirar. Eu recebi uma palavra que Deus ia nos tirar daqui, que nós sairíamos da terra do Egito. E José pediu, quando esse dia chegar, tire os meus ossos daqui. Não deixe nem que os meus ossos fiquem aqui. Tire daqui. E Moisés na correria eu esqueci. Na correria eu não deu. Deus entende. Não. Eu não sei onde ele enfiou aqueles montaréu de ossos. Eu não sei o que Moisés fez, mas ele cumpriu o voto dele. Então, quando você fizer um voto, cumpra. Porque Deus está te olhando de ponta a ponta. De ponta a ponta você está sendo sondado por Deus. Perceba que aqui tinham duas rotas. A rota da cidade e a rota do deserto. Talvez aqueles homens ficaram tão irados com Moisés, que Moisés decidiu seguir a estratégia de Deus. Mas aqueles homens talvez queriam passar pela cidade. Porque na cidade tem distrações. Na cidade tem coisas agradáveis. Na cidade dá para fazer coisas. Mas no deserto não. No deserto é só dependência. E Deus está te chamando para um lugar de dependência.
Mas podia ser assim, não. É lugar da dependência. Mas eu queria ter para fazer, eu queria lugar da dependência. O lugar onde o povo não podia nem acender a luz, mas a nuvem estava lá, a coluna estava lá, Deus estava lá, a presença estava lá, não faltava luz, mas não tinha eletricidade. O que me importa se tinha ou não tinha? O que importa é que aquilo que eu preciso aparece no lugar da dependência. É no lugar da dependência. E a cidade, mas Deus vai te guiar pelo deserto, querido. Em algum momento da tua vida, você vai ter que passar pelo deserto. Em algum momento da tua vida, você vai ter que passar pelo lugar da dependência, que algumas pessoas, por não terem conhecimento, dão a conotação de humilhação. Eu estou sendo humilhado. Mas a humilhação é boa. Todo ser humano precisa ser humilhado. Porque na humilhação sai tudo. Sai a soberba, sai tudo, 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 tudo. Mas só sai quando você está na dependência. Porque se você não estiver na dependência, você vai ficar arrogante e sem nada e arrogante, sem nada e arrogante. Pensa, que loucura. Mas na dependência, Senhor, como eu não sou mais o mesmo, aquela vergonha que eu tinha, eu não tenho mais, porque saiu a soberba. O que vão dizer não me importa mais, porque a humilhação me trouxe um coração humilde e quebrantado. Não me importa. Não me importa o que vão dizer de mim, nada me importa. O que me importa é permanecer no lugar da dependência. O caminho é pelo deserto, mas não vai faltar coluna de nuvem e coluna de fogo. Será que na cidade tem coluna de nuvem? Não, porque já tem coluna de concreto, coluna dos homens. Só no deserto a gente desfruta de coisas que jamais desfrutaremos quando chegarmos na cidade. Não ignore o tempo do deserto, porque ele não é para sempre. Você viu o que Moisés disse para os homens? Olha bem para os egípcios, porque vocês nunca mais voltarão a vê-los. Vai passar. Vai passar. E que você não carregue a tristeza de não ter tirado nenhum aprendizado de lá. Muita murmuração, muita reclamação, muita reclamação. Aí você sai do deserto, mas você não chegou da forma que Deus queria. Amadurecido, cheio da glória, cheio de fé, confiando porque viu Deus agir. Agora ninguém mais te engana porque você viu com seus próprios olhos. Você quer ver com seus próprios olhos o que Deus pode fazer? Passa pelo deserto na dependência. E começa a provocar Deus diariamente. Senhor, tu está comigo nesse deserto? Me dá um sinal. Aí aparece. Aí você não se contenta, me dá outra. Aparece. E vai aparecendo um sinal atrás do outro. No deserto, os caminhos são claros, pois não falta luz. Na cidade, são muitas distrações, mas no deserto, só tem um caminho. Está claro para mim. Eu não tenho vários caminhos para escolher. Eu tenho um caminho diante dos meus olhos. E não só isso, ele está iluminado pela coluna de fogo. Ele está iluminado de dia. Não me falta luz no deserto. E se não te falta luz, você não tropeça.
E se não te falta luz, você não toma decisões precipitadas. No deserto, quando pensarem que vocês estão perdidos e vagando por causa das circunstâncias, saiba que você não está sozinho. Deus está contigo. Deus falou tudo para Moisés, né? Deus dava a planta toda, né? Meu Deus. Ele, vai por aqui, porque os egípcios vão pensar. Deus revela, filha, a mente do inimigo. Deus revela a estratégia do inimigo. Vai por aqui que eles vão pensar que vocês estão perdidos e vagando. Mas eles estavam protegidos. Eles estavam dentro da estratégia de Deus. Não saia de dentro da estratégia de Deus. Porque ainda que circunstâncias mais desafiadoras apareçam, você está dentro da estratégia de Deus. Então, Ele te garante. O teu inimigo te alcançou, mas ele não vai te tocar. Ele chegou na mesma linha que você, mas ele não subsistirá. Não subsistirá. Porque não adianta te acompanhar. Quando Deus abrir o mar, você vai passar. Mas o mar vai se fechar. E toda perseguição, ela vai se findar. No meio do processo que você está ouvindo Deus. Que loucura é essa passar no meio de duas paredes de água? Aí, vamos tentar pensar com a cabeça de Deus. Senhor, misericórdia. Se não tem gente perseguindo, eles não iam querer passar pelo corredor de água. Mas aí eles tinham duas opções. Serem mortos no meio do processo do milagre, ou serem mortos nas mãos dos inimigos. O que você escolhe? Melhor morrer na mão de Deus, né? Então, se Ele fizer, fez. Se não fizer, estou na estratégia dele. E se a estratégia dele contempla me levar agora, amém. Mas não contemplava. As paredes de água permaneceram de pé até que o último homem atravessasse. E olha que interessante. Será que eles tinham uma bandana israelita? Não, Deus sabia quem era. Aquele bololô de homens, mas ele sabia, israelita, egípcio, israelita, egípcio, ops, passou o último. Pode bater com o cajado, Moisés. E o mar se fecha. E você recebeu o quê? Livramento. Não só livramento, renovo. Não só renovo, recomeço. Não só recomeço, oportunidade. Não só oportunidade, acabou a opressão. É muita coisa. Então diga para essa pessoa que está do seu lado, vale a pena ficar na estratégia de Deus. Agora vamos aprender só uma coisa com os nossos irmãos israelitas. Só uma. Qual? Está com medo? Clame. Antes deles questionarem Moisés, a Bíblia diz, e eles clamaram a Deus. Depois do medo. Tiveram medo e clamaram a Deus. Vai, profetiza aí para essa pessoa que está do seu lado. Está com medo? Clame. Agora diga para ela, tu sabe clamar? O que ela respondeu? Então fala assim agora, eu vou te ensinar. Vai, ensina aí. Clama. Ah, tá com vergonha? A tua guerra tá fraquinha, né? A tua guerra tá pequenininha, né? Ensina ele a clamar. Clama.
Isso é clamor? Então ninguém aqui sabe ensinar ninguém a clamar? Socorro, Deus. Isso é clamor? A vergonha é um paralisador de guerra. Vou dar mais uma chance. Diga, eu vou te ensinar a clamar. Fala assim, clamar é assim. Cadê Jamile? Clamou. Não estou escutando a sua voz. Jaqueline. Michele. Cadê? Se tiver um anjo aqui agora procurando um clamor. A gente tem muito que aprender, né? Por isso que o diabo não só bate, dá na cara. Para passar bastante vergonha. Usa a arma que Deus te deu, a única. Clame. E olha que aquele povo ali estava todo errado, né? Questionando, batendo de frente com Moisés. Estava com medo, eles estavam com medo. Só que mal sabia o povo que a direção estava com Moisés. É para clamar. Moisés está sendo guiado por Deus e o povo se levanta contra Moisés, falando um monte de besteira. Fala assim, ó, quando o deserto apertar, não fala besteira. Ó, se preciso for, cola com o super bonde. Não estraga a guerra. Porque você quer ver uma coisa? As palavras erradas estragam a guerra. Quando você estiver no meio de uma batalha, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você libera, com o que você reclama. Não é hora de falar besteira, é hora de acreditar na direção que Deus está dando. Porque essa guerra que você está vivendo, você nunca mais voltará a viver. Nunca mais. Aí agora na mente já está assim, impossível, estou vivendo isso há 20 anos. Impossível, eu nasci no meio disso. Impossível, eu mereço isso. Impossível, impossível. Não fala besteira, não deixa a sua mente maquinar o mal, freia ela. Gente, a nossa mente é violenta. Acho que deve ter um mês mais ou menos, eu sofri uma batalha na minha mente. Que eu falei, mano, essa tá braba. Tava uma violência assim, uma pancadaria. Eu já estava saindo assim, olhando. Posso entrar? Na minha própria mente. Eu vou tacar um cabeção aí dentro para explodir tudo. Você precisa entender quando os pensamentos é um plano do inferno. Não diga sim para tudo que você pensa, não diga sim para tudo que você sente. Eu vou morrer pregando isso. Limita. Fala, pensamento de paz, sai da minha mente. Sai do meu coração. Gente, é libertação contigo mesmo. Você tem medo de expulsar demônio? Começa expulsando os seus. Aí tu já vai treinando. Entendeu? Aí quando tu vê alguém demoniado, eu expulso todo dia. Todo dia, filho. Eu luto com um monte. Legião, às vezes. Amém? Glória a Jesus. Moisés anda na frente e o anjo anda atrás, porque Deus havia dado autoridade para Moisés. Quando Deus fala assim, Moisés, pega o cajado, toca no mar, ele está dizendo, vai para frente. Aí o anjo, vai para trás. O exército todo blindado. Na frente, uma liderança estratégica, guiada por Deus. E atrás, o anjo do Senhor. Aleluia.
Agora aqui, eu quero fechar aqui. A Bíblia diz que no meio de um vento forte, quando Moisés pegou o cajado para ele tocar sobre o mar, veio um vento forte junto. Aí eu quero liberar uma coisa sobre você. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Quem disse que todo vento forte é contrário? Tem vento que está forte, que é para cooperar com o milagre que vai acontecer na sua vida. Se Moisés tivesse olhado para o vento, ele não tinha seguido as direções de Deus. Não olhe para o vento, que se você olhar para o vento, você vai parar de seguir as direções de Deus. Moisés entendeu que aquele vento cooperava com o milagre. E a Bíblia diz que quando ele toca no mar, o vento joga uma banda para um lado e joga uma banda para o outro. Nem todo vento contrário, nem todo vento forte é algo contrário na tua vida. Até o vento forte coopera quando Deus quer fazer algo. Até o vento forte obedece às direções de Deus quando chega a hora de você viver um milagre. Aleluia. Eu quero orar por você. Você que está vivendo exatamente um cenário como esse. Aqui, se você acredita na Bíblia, você vai sair daqui hoje cheio de fé. Cheia de fé para viver coisas grandiosas com o Senhor. Mesmo no meio de perseguições, mesmo no meio do medo, mesmo no meio do vento contrário, algo pode acontecer. Ainda hoje.